Está começando Da Hora, jornalismo independente, comprometido com a verdade e conectado com você. Salve, salve, queridos telespectadores. Eu sou Aécio Tavares, estamos começando Da Hora, jornalismo independente, conectado com você e já lhe convidando a participar conosco. O nosso WhatsApp já está à sua disposição. Você manda sua mensagem, a gente manda aquele alô para você. E já também dizendo para você que pode compartilhar esse programa com seus amigos pelo YouTube. Ele também está transmitido ao vivo pelo YouTube. Ao meu lado, a jornalista mais talentosa do Brasil, Marília Karen. Muito obrigada, Aécio. E olá você também, nosso telespectador querido. Que coisa boa estar com vocês aqui em mais uma edição. Aécio, nós já vamos iniciar falando de saúde, é isso? Falamos de saúde, pois, de acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, os casos de dengue aumentaram 63% em menos de um mês. Segundo dados mais recentes do Boletim de Arboviroses publicados nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Ceará, o número de casos confirmados de dengue no estado cresceu 63% em menos de um mês. O documento aponta que entre as semanas epidemiológicas 23 e 27, no intervalo de 11 de junho a 9 de julho, os diagnósticos da doença saltaram de 12,6 mil para 20,7 mil. No mesmo período, as mortes também aumentaram de 6 para 10, uma alta de 66%. Apesar do crescimento, a arbovirose predominante no estado continua sendo a chikungunya, com 26,3 mil confirmações entre junho e julho. O aumento nos casos foi de 46%. Já os óbitos cresceram cerca de 43%, indo de 16 para 23 registros. Em relação ao Zika vírus, o quadro é bem mais confortável, com apenas 32 casos e nenhuma morte confirmada até a data do fechamento do boletim. É isso aí, pessoal. A matéria sobre dengue, eu queria fazer aqui um rápido comentário, na realidade uma reflexão com você aí na sua casa. Você é o principal responsável para que a dengue passe longe da sua casa. É claro que às vezes tem um riacho próximo à sua casa, um esgoto. Por exemplo, eu moro ali na região do centro da cidade e ali tem um canal que termina na praia da Leste-Oeste, ali passa por dentro da Marinha do Brasil, ali ao lado do Centro Fashion. Então, esse canal passa ali. O centro também tem o famoso Riacho Itapajé. E esses locais são focos não só da dengue, mas nós estamos vivendo uma epidemia da chikungunya, do Zika vírus, da dengue, e já tivemos vários óbitos e um acréscimo em 36% dos casos de dengue. Então, cuidado com os jarros de plantas, cuidado com aqueles objetos que às vezes você descarta lá no quintal da sua casa, cuidado com água empoçada, com os esgotos, como é que está lá sendo feito o esgoto, coloque sempre água sanitária, faça uma misturazinha de sabão com água sanitária, esteja sempre colocando, porque esse bichinho pequenininho vai para dentro da sua casa e às vezes manda você direto para o cemitério de São João Batista, viu? E agora mudamos de assunto e vamos falar que a Central de Abastecimento do Ceará, a CEASA, em Maracanaú, tem apresentado uma redução nos valores de alguns produtos. Confira. O mercado agrícola no entreposto da CEASA Ceará iniciou a semana com redução de valores em frutas e hortaliças. Odálio Girão, que é analista de mercado, detalha quais produtos apresentaram maior queda do início do ano até aqui. Podemos citar inicialmente o tomate, que foi o vilão durante vários meses. Ele apresentou-se como produto vilão da inflação. Hoje ele declinou a mais de 30% o tomate. A produção do Ceará é muito boa, a região de Garaciaba do Norte, Tianguá, está colhendo lá nos pomares e nas hortas locais muito tomate e mandando para o mercado, e seu preço caiu bastante. Depois do tomate, podemos citar o maracujá também, que é da região da Ibiapaba, e também uma parte da Bahia, chegando no mercado. E além do tomate, nós temos o nosso produto principal, que é a banana de Baturité, de Palmácia, de Redenção, está chegando em grande escala em plena safra. O analista explica ainda o motivo dessa queda nos preços. As questões das chuvas foram boas, porque a parte hídrica foi acumulada, o produtor tem água para irrigar o seu produto. Na serra contribuiu bastante para a banana gosta de muita água no período chuvoso, acumulou,
Passou o período da entre safra, entrou com a safra boa. O tomate também, o produtor apostou no plantio do tomate com água boa na região serrana e está colhendo muito tomate, esse preço declina. E também o maracujá, que é uma frutífera que precisa também de muita água. Segundo Odálio Girão, a Ceasa Ceará não abastece apenas os comércios do nosso estado. Nós temos produtos aqui principalmente para a grande Fortaleza, para os mercadinhos, supermercado, quitandas, feiras livres, restaurantes, até lanchonetes e também para outros estados vizinhos, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Piauí, até o Maranhão recebe produtos do Ceará, porque o Ceará tem um potencial muito bom na parte da fruticultura. Lucailo Ximenes, que é um dos permissionários da Ceasa, fala o valor atual do abacate e justifica a cifra. O abacate hoje está custando em média de R$ 6,50 a R$ 7,00. O que justifica o valor é a falta, né, que está reduzindo a quantidade, e o frete do caminhão que aumentou. Segundo Lucailo, os abacates que normalmente são comercializados na Ceasa Ceará têm duas origens, São Paulo e Espírito Santo. E vem de longe o abacate, viu? E tá caro. E você viu, Marília, aí, que o analista de mercado da Ceasa, aqui de Fortaleza, na realidade é em Maracanaú, né? A Ceasa aqui do Ceará, ele falou que o principal vilão é o frete, né? Eu sempre falo isso aqui. Agora, as frutas já baixaram, teve um declínio no preço das frutas? Teve, mas ainda é muito pouco. Vai baixar mais. Quando, Aécio? Quando chegarem os fertilizantes que foram negociados pelo governo e quando chegar o diesel que está vindo da Rússia, porque aí o frete vai baixar, os fertilizantes vão baixar. E nós tivemos aí um inverno que foi muito bom esse ano, principalmente nas regiões aqui próximas a Fortaleza, ali Palmácia, Baturité, de onde vem muita banana, muita fruta, vem muita tomate também daquela região ali, para que os preços possam cair. Mas é claro que no Brasil todo, isso depende muito da questão hídrica, principalmente no Nordeste do Brasil. O Vale do São Francisco está lá muito bem abastecido, de onde vem muita fruta, muito hortifruti vem muito daquela região, e banana lá do Rio Grande do Norte também, não é só do Baturité não. Lá em Panguaçu, o maior produtor de banana, acho que do mundo. Já foi até para o Guinness Book. Mas vai baixar ainda mais e nós estamos contando com isso. Mas agora nós vamos continuar falando agora vamos voltar a falar de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a varíola dos macacos no Brasil é preocupante. A doença é considerada emergência sanitária. A líder técnica sobre varíola dos macacos do Programa de Emergências da Organização Mundial da Saúde, Rosamund Lewis, disse que a situação da doença no Brasil é preocupante. A afirmação foi feita durante uma entrevista coletiva virtual na última terça-feira, dia 26. A mesma afirmou que, devido à extensão do país, pode haver subnotificação de casos, uma vez que os testes diagnósticos podem não chegar a todas as regiões. Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem 813 casos da varíola dos macacos em pelo menos 13 estados e o Distrito Federal. No sábado, dia 23, a OMS declarou que o atual surto constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. Os casos confirmados no Brasil estão sendo monitorados pelas autoridades de saúde. Até agora, 13 estados e o Distrito Federal identificaram contaminações pelo vírus da varíola dos macacos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, Goiás, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina e o Mato Grosso do Sul. E falamos agora que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará suspende sessões para a implantação do novo sistema de informatização. Confira. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará informou que não serão realizadas sessões de julgamento do plenário e das câmaras presenciais e virtuais de 1º a 19 de agosto, devido ao processo de implantação da nova solução informatizada de gestão eletrônica de documentos e processos. A informação está na portaria assinada pelo presidente Valdomiro Távora e publicada no Diário Oficial Eletrônico. Em caráter excepcional, as sessões virtuais dos 3 colegiados previstas para ocorrer na 4ª semana de agosto
terão pautas limitadas a processos remanescentes das sessões anteriores, prescrições iminentes, cautelares e demais casos que demandem celeridade ou urgência de julgamento. Durante esta semana, as sessões online ocorrem normalmente por meio do plenário virtual. Somente sessões online no Tribunal de Contas do Estado. E eu queria mandar um recado aqui para você que está nos assistindo, nosso telespectador querido. Nosso WhatsApp já está quase liberado. O Felipe está ali fazendo um procedimento técnico, né, para liberar o WhatsApp. 981010984, 981010984 é o nosso WhatsApp, para você participar, mandar o seu alô, fazer sua denúncia, porque aqui a sua participação é da hora. Mas eu quero conversar com você, comerciante, empresário de Fortaleza e região metropolitana, que está querendo fomentar suas vendas, divulgar o seu produto. Nós temos um plano de mídia especial pensado justamente para você. Entre em contato conosco, que nós podemos trazer o seu anúncio aqui para a TV União. Nossos contatos estão aparecendo aí, a gente envia um consultor até a sua empresa e nós vamos fazer um negócio da hora. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com denúncia, hein? Concurso público, onde as pessoas não foram chamadas, a Secretaria de Saúde do Estado está chamando empresas terceirizadas e não está chamando as pessoas que foram concursadas. Daqui a pouco nós vamos ter os representantes dos concursados conosco aqui, uma denúncia grave aqui em Fortaleza, tá bom? Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, o intervalo é para todos. Estamos de volta e, como sempre falamos aqui no Da Hora, que você nos ajuda a fazer o nosso programa. Então, a sua denúncia, a sua participação é super importante aqui em nossa bancada. Então, vendo isso, nós trouxemos aqui uma denúncia super grave e importante de ser trazida aqui, que é a denúncia do Léo Marques, ele que é representante dos aprovados no concurso do FunSaúde, realizado em outubro do ano passado. Léo Marques, seja muito bem-vindo à nossa bancada. E eu gostaria que você se apresentasse e explicasse ao nosso telespectador o que é que está acontecendo em relação a esse concurso. Bom, Marília, obrigado Aécio, obrigado Marília. Eu sou Léo Marques, sou enfermeiro, sou representante dos concursados do FunSaúde, um concurso do governo do estado, que foi realizado em outubro do ano passado, mas até o presente momento nenhuma convocação, só foi feita uma convocação e com poucos aprovados assumindo de fato seus cargos. Mas, Léo, o principal problema existia uma data especificada, previamente especificada, para a chamada dos aprovados? Bom, Aécio, o concurso FunSaúde, né, a FunSaúde, por ser uma empresa criada pelo governo do estado já há 2 anos, ela tinha o intuito de promover a mão de obra das pessoas do estado do Ceará por meio de concurso. Hoje o estado do Ceará, ele conta em todos os seus hospitais com a demanda terceirizada por meio das cooperativas. Cooperativas essas que quarteirizam seus funcionários. São sócios que participam da cooperativa e vão aos hospitais do estado para estar fazendo o serviço. Quando o governo do estado fez a FunSaúde, criou a FunSaúde, o intuito era de fazer a troca desses funcionários, né, terceirizados, para que ele viesse a ser um quadro 100% de funcionários da empresa pública de saúde, que é a FunSaúde, a Fundação de Saúde do Estado do Ceará. Daí, a proposta que se tinha, que seriam 6.000 vagas, dessas 6.000 vagas seriam vagas imediatas, sem contar com cadastro de reserva. Com cadastro de reserva, nós teríamos um quantitativo de 15.000 funcionários. Funcionários esses que a gente sabe que vai desafogar o estado do Ceará a nível de saúde, que vai conseguir dar uma assistência adequada à população do estado do Ceará. Esse é o nosso desejo, né? Muitas pessoas conversam com a gente e dizem assim, olha, vocês estão brigando, nós estamos brigando pelo direito nosso, e não só nosso, mas um direito da população do estado do Ceará, que é ter uma saúde com qualidade, de ter um profissional seu exclusivo, tá diariamente, imagina, Marília, eu cuidar de você todos os dias, eu saber qual é a sua doença na segunda, saber o seu tratamento na terça, conseguir colocar a minha assistência de saúde a favor do seu bem-estar, a favor do bem-estar da população. Esse é o nosso desejo, esse
Também, claro, a gente briga porque nós estudamos. Eu, por sinal, eu parei 2 anos da minha vida pós-pandemia, né? Viemos de uma pandemia onde todos nós fomos sacrificados, nós enfermeiros, técnicos de enfermagem, coloco agente da enfermagem, porque nós fomos a linha de frente, mas o concurso não se resume somente a enfermeiros e a técnicos, né? O concurso ele atende 3 áreas, a área administrativa, são administradores, são tesoureiros, são financiadores, a área assistencial que compreende a nós a saúde, nós enfermeiros, nós técnicos de enfermagem, farmacêuticos e também a área médica, né? E junto médicos e todas as suas especialidades, né, que são colocadas dentro desse concurso. Léo, se eu entendi, para que o telespectador que está nos assistindo aqui no Da Hora, ele também pode participar, fazer pergunta aqui para o Léo Marques, 981010984 é o nosso WhatsApp, está aberto para você participar, explicando de uma forma assim que o telespectador possa entender. O FunSaúde foi uma empresa, né, privada, mas para atuar no serviço público como gestora da questão da saúde nos hospitais. O principal deles, o HGF, né, o grande hospital HGF, que tem uma carência de tudo, de enfermeiro, de médico, de maca, de cadeira de roda, de estrutura, de tudo. É um hospital bom? É um hospital bom. O problema é que a demanda é muito grande. E como essa demanda é grande, também há a necessidade do profissional de saúde. Então, a FunSaúde foi criada pelo governo do Estado para diminuir, em tese, a questão da terceirização polarizada que existe no estado do Ceará, não só no estado do Ceará, em outros estados, mas a gente está falando especificamente do Ceará. E esse órgão fez um concurso para depois chamar todos os aprovados para assumirem seus postos e eles passarem a gerir a saúde, a questão da saúde no Ceará, e eles não chamaram e continuam contratando terceirizados, renovando o contrato com as empresas terceirizadas, com as cooperativas, e não chamam os seus concursados, aqueles que foram aprovados. Não é bem assim que foi feito o processo? Justamente, o intuito da FunSaúde era que ela viesse gerir hospitais do estado do Ceará. Só o HGF? Não. Dentro do plano do plano da FunSaúde entrava o HGF, o Albert Seib, o próprio SAMU, Hospital do Coração de Messejana, o Centro de Regulação de Leitos do estado do Ceará, onde a gente vê notícias e mais notícias da população necessitando de leitos, mas a Central de Regulação não consegue fazer essa regulação definitiva. Então, mostra a importância desse atendimento nosso concursado, nosso que vai estar todo dia lá para dar continuidade. Porém, como o Aécio disse, depois do concurso vem a espera, claro, da convocação, porque você se dedica muito, né? Temos colegas de outros estados que vieram para o Ceará fazer, temos colegas que estão desempregados, como eu estou desempregado hoje, aguardando, ansioso a convocação pelo FunSaúde, aguardando ser chamado, ser convocado pelo aquilo que é meu direito. E outra coisa, Léo, outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que há 15 dias atrás, nós apresentamos aqui uma matéria, uma notícia, na realidade, de uma denúncia de uma dessas cooperativas envolvidas em fraudes. Essa cooperativa, esqueci o nome da cooperativa, Coap? Coap. Foi Coap, Felipe? Nosso diretor aqui está confirmando. Envolvida em fraude. Né? Inclusive, tinha até uma ação da Polícia Civil do Estado, Fortaleza, município de Fortaleza, município de Eusébio, receberam essa ação, foram alvos dessa ação da polícia, que acho que foi a Operação Carquinos, se eu não estiver enganado, que quer dizer câncer. Operação Carquinos. E essa cooperativa continua atuando. E o governo continua renovando o contrato com essa cooperativa, Léo? O portal da transparência ele deixa muito claro quais são os contratos fechados hoje pelo governo do estado do Ceará, né? E sim, hoje, essa cooperativa em questão, né, ela permanece tendo contratos e novos contratos. Anteontem a gente teve contrato firmado. Ontem nós tivemos contrato mais uma vez firmado com essa cooperativa e com outras cooperativas. Ou seja, o governo ele diz que não pode convocar
os aprovados no concurso, porém o governo simplesmente firma novos contratos, firma novas parcerias com cooperativas, né? E deixa nós simplesmente haver navios. Simplesmente deixa nós sem nenhum direcionamento. Lançou-se, depois do concurso, lançou-se o primeiro cronograma. Né, o cronograma ele vinha com uma data específica. Olha, em março nós vamos convocar X, em abril nós vamos convocar Y, e assim sucessivamente. Porém, o governo ele regrediu, lançou um novo cronograma, somente dizendo primeira chamada, segunda chamada, terceira chamada, sem nos dar uma data oficial, sem nos dizer quando seria que nós seremos convocados, qual seria essa data. E sem chamar. Nós tivemos somente uma convocação. Essa convocação contou com 323 aprovados no concurso. Isso representa nada mais do que 5% do quantitativo de profissionais aprovados. Quantitativo esse mínimo. E esses quantitativos foram alocados dentro do HGF e dentro do SAMU Ceará. Porém, quando você pega 323, imaginando o tamanho do SAMU Ceará, que atende 184 municípios, e o HGF, que tem uma demanda muito grande de pessoal, simplesmente 323 profissionais da saúde, né, a nível assistencial, a nível médico e a nível administrativo, é uma gota d'água no oceano. Simplesmente... Ou seja, aprovou 15 mil... chamou 300, o grande problema aí para você, telespectador, e você, responsável pela a Fundação de Saúde, né? Sim. Fundação de Saúde do Estado. Que quiser vir aqui na TV União, as nossas portas estão abertas. Se não aparecer ninguém, nós vamos lá, como a gente sempre faz, como jornalista, vamos lá, apresentamos para ele a matéria e convidamos ele para trazer o contraponto da história, trazer a sua parte da história, dar as suas explicações. A sociedade que exige, a sociedade que está sofrendo nas filas dos hospitais, a sociedade que está chegando em determinados lugares e não tendo enfermeiro, não tendo maqueiro, não tendo ninguém no administrativo para resolver um problema nos postos de saúde. Estou falando agora geral, mas principalmente nos hospitais geridos pelo Estado do Ceará, que a propaganda diz que é a coisa mais linda do mundo, entendeu? Mas a propaganda é a alma do negócio, só que a alma desse negócio foi longe, né? Não está aparecendo para ninguém essa alma. Então, o grande problema, e o que eu quero deixar claro aqui, que nós não somos contra o terceirizado. Não. Quer ter o terceirizado, que tem o terceirizado. Agora, você não fez o concurso? Você responsabiliza por ele. Não era para chamar? Por que não chamou? Como eu sempre digo, tem caroço nesse angu e nós precisamos saber como desmanchar esse caroço. Marília? E já temos aqui a participação do nosso telespectador falando a respeito desse tema. Temos aqui o Nilson Félix, que pede a convocação do Fundo Saúde. E temos aqui a Valéria Mendonça, ela que fala que o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais precisam se mover nessa luta e apoiar os aprovados e as aprovadas. Ela também pede a contratação já e fala que é inadmissível a FunSaúde continuar contratando cooperativas, desrespeitando o concurso. Aécio? Léo, meu querido, o que a gente pode fazer? A gente está aqui trazendo a sua denúncia, a sua informação. É uma denúncia, de qualquer forma, né? Foi uma irregularidade que foi cometida. Se prometeu, fez o concurso, você paga a inscrição do concurso, Léo? Sim. Pagava, estudava. A gente, além de pagar a inscrição de concurso, né, tem que, quem de fato quer passar, né, porque é um concurso. Gente, foram 160 mil inscritos, foi o Brasil inteiro. Dentro do estado do Ceará, a gente teve 3 cidades para se fazer a realização do concurso, foi Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, então era muita gente. Qual era o valor da inscrição, Léo? O valor da inscrição diferenciava, acho que 85 para o técnico, eu não tenho certeza, e 190 para o nível superior. Então é um valor alto. Vou botar aqui uma média de R$150, 24 milhões de reais foi arrecadado só com as inscrições do concurso da FunSaúde. 160 mil inscritos em vários estados do Ceará. Aí vamos supor que o cara sai lá da minha terra, lá de Aurora. Aí pega o Guanabara Ré e vem de lá para cá e paga R$138 de passagem de ida, de volta, alimentação, faz o concurso, passa, é aprovado e nunca é chamado. Aí dá uma revolta. E o cidadão que chega lá no HGF e que fica horas e horas lá numa maca, num corredor, esperando aparecer um profissional médico para atender ele, esse é que está sofrendo por conta dessa situação.
Então, nós não somos contra o terceirizado, o que nós somos é a favor de que seja chamado os que foram aprovados. Agora, Léo, Marília, aqui você tem a prioridade, que você é mulher. Certo? Olha só. Mas agora, eu queria fazer só mais uma pergunta para o Léo, porque assim, foi dada entrada numa ação no Ministério Público, não é isso? Já houve audiências e vai ter uma próxima audiência. É necessário que você, como representante dos concursados, das pessoas que fizeram esse concurso do Fundo Saúde, conclame todas as pessoas concursadas e todas as pessoas da área de saúde e seus familiares para comparecerem nessa audiência. Quando é que vai ser? Já teve audiência? Diga quando teve e quando vai ter a próxima audiência. Bom, nós tivemos a primeira audiência. Nessa audiência ficou definido esse cronograma, né, que o governo lançaria esse cronograma e foi lançado de fato, porém um cronograma sem muito respaldo, somente no papel, e que hoje nós já finalizamos mais um mês sem nenhuma convocação. A gente pode botar o nome desse cronograma aqui, nós somos muito descontraídos, é jovem de cara, de coração, a gente pode colocar o nome desse cronograma de cronograma Somebody Love? Eu acho que pode colocar como um fantasma. Fit Tonight. Bem por aí. Pronto. Então, simplesmente teve esse cronograma que não existe, né? Não existe. Vou te chamar. Quando? Não sei. A próxima audiência? A próxima audiência, gente, vai ser do dia 18, né? Eu peço para não só a gente da saúde, não só os concursados, você 18 do de Estado, agosto, Ceará, né? 18 de agosto. Próximo mês, dia 18, onde é a audiência? Lá? Audiência... Como? Pode falar, fala aí. Temos aqui a equipe que veio acompanhando. Vai ser na promotoria lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, não é isso? Possivelmente tenha 9 da manhã. Possivelmente é lançado o link também para a apresentação online. É importante que você do Estado do Ceará participe, né? Porque não é só nós concursados que estamos sofrendo, é a população em geral. Então, dia 18, vamos ter essa segunda audiência. Nós já sabemos o texto que o governo vai trazer. O governo vai dizer que não pode tirar 100% das cooperativas, porque não pode parar a assistência e colocar 100% de concursados, porque esses concursados não têm experiência. Agora me fica uma dúvida muito grande, Aécio Marília. Como nós não temos experiência, se nós somos muitas vezes a mão de obra da cooperativa, nós somos os terceirizados, nós temos colegas hoje concursados que estão terceirizados dentro do hospital, assumindo uma vaga dele. Aí é um pouco mais grave. E além do mais, nós temos esses dos 323 que nós tivemos de concurso, dos concursados que já estão trabalhando, nós temos denúncias de colegas nossos, de amigos nossos da saúde que estão sofrendo dentro do serviço porque é concursado e não pode atuar de forma. Nós estamos atendendo 50. Tem colega enfermeiro que está atendendo 50 pacientes por dia. Em sã consciência, não existe você dar assistência de qualidade, você dar uma assistência continuada para 50 pacientes dentro de um hospital. Ou seja, Léo, o que é mais grave ainda é que eles dizem que não chamam os concursados porque eles não têm experiência e estão chamando os terceirizados. Aí a empresa terceirizada chama quem? Os concursados que estão parados. E aí eles vão lá e trabalham por uma hora trabalhada de até R$6, o que é um absurdo, inconcebível essa situação. Né? E aí, provavelmente, a empresa terceirizada está levando lá seus R$30 por hora trabalhada, hora produzida, né? Que eles não chamam mais de hora trabalhada, é hora produzida. E muito grave isso. E deixa eu falar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu precisei ir num posto de saúde, e fui no posto de saúde, o médico falou que tinha que tomar uma injeção e lá não tinha enfermeira para aplicar a injeção. Eu tive que ir em outro posto. E fui em 3 postos. Fui conseguir tomar lá no famoso posto 5, lá de Porangabuçu, ali da região da Faculdade de Medicina. Então isso é um absurdo. E as pessoas estão aqui, fizeram um concurso, foram aprovadas e não foram chamadas. Marília. Agora temos aqui a participação da Luciana, ela que é aprovada de Teresina. Ela manda mensagem falando que só quer que os direitos sejam respeitados. Muitas vezes nós saímos das nossas cidades para fazer concursos. São sacrifícios que nós fazemos a fim de obter um emprego através desses concursos. Então não é justo o que o governo está fazendo. Então é realmente que o nosso telespectador, confirmando, né, o que nós falamos agora. Quantas pessoas vieram de outras cidades, gastaram, tanto como você falou, para pagar a taxa do concurso, como também pagando cursos.
para poder se especializar ali e ser aprovado em uma prova que é difícil pelo tamanho da concorrência. Pelo tamanho da concorrência, pelo grau de dificuldade, era uma banca que a gente, concurseiro, costuma dizer assim, uma banca pesada, vem uma prova muito difícil. Então, quem passou, literalmente, se dedicou muito, pagou curso, pagou transporte, pagou a taxa de inscrição, né? Fora isso, ainda tem os trâmites, a documentação, então é muito puxado, foi muito puxado, está sendo muito difícil, né, para todos nós que concursamos. Aécio e Marília, além disso, né, além de não convocar, porque hoje já tem-se dentro da FunSaúde, o HGF e o SAMU, nós esperamos a contratação dos outros hospitais. O Estado, ele prometeu em live, junto com o governador, então governador Camilo Santana, e o então secretário de Saúde, doutor Cabeto, que seria todos os hospitais do estado dando preferência primeiro à Fortaleza, então a gente entende César Caos, então a gente entende o Hospital de Messejana, a gente entende o Alberto Seib. Os Gonzaguinhas são do estado? Não, os Gonzaguinhas são da prefeitura. Então a gente entende todos esses hospitais. Porém, até hoje, o Estado e a FunSaúde não firmaram um contrato de prestação de serviço para esses hospitais. E esses hospitais, mais uma vez, permanecem contratando cooperativas. Tanto então, o que já fechou. Significa dizer que a demanda existe. A demanda existe. Gente, é você do estado do Ceará, você de Fortaleza, você chega no hospital, você é bem atendido? A gente que está lá trabalhando, as pessoas que estão trabalhando, a gente não, porque eu estou sem emprego, porque aguardando o concurso, não consegue te atender decentemente. Então, demanda existe, pessoas para trabalhar também existe. Só falta a FunSaúde e o governo do estado do Ceará convocar essas pessoas. Convocar. Não tem como a gente ficar aguardando. A homologação aconteceu em março. De março para cá, houve somente uma convocação de 323 pessoas. Dessas 323 pessoas foram jogadas, como a gente pode dizer assim, jogadas em hospitais que simplesmente não têm uma estrutura, que está sobrecarregada. E aí o Estado disse, está sobrecarregada, não vamos convocar, mas vamos chamar cooperativas para trabalhar. E você que é concursado, fica aí aguardando. Aguardando quando? Aguardando no prazo de 2 anos. Que pode ser prorrogado por 4, porque é o prazo do concurso. Não sei para que faz o concurso, né? Eu vi esses dias uma publicidade de hospitais que a propaganda dizia mais assim, quantos leitos você acha que abriu no hospital tal? Ah, eu acho que uns 50. E você? Não, acho que uns 100. Não, foi muito mais. Foram 1.000 novos leitos, só em um hospital. Então, se um hospital está abrindo, está expandindo o seu atendimento para mais 1.000 pessoas, você que é enfermeiro, para atender 1.000 pessoas em um hospital da rede primária, 1.000 pessoas, precisariam de quantos profissionais? Um hospital com a capacidade de atendimento para 1.000 pessoas, precisaria de quantos profissionais? A gente, para classificar, né, a gente da enfermagem, para classificar esse paciente, para classificar esse quantitativo, a gente tem escalas, né? Então, a gente utiliza uma escala. Essa escala, ela vai determinar quantos um enfermeiro, em uma assistência de cuidados mínimos, é um paciente que consegue levantar, um paciente que consegue andar, um enfermeiro consegue atender 8 pacientes. Em estado crítico, o enfermeiro é para atender 2 pacientes. Então, não adianta abrir hospitais, não adianta abrir leito de hospitais e simplesmente sobrecarregar quem já está no serviço. Tem que convocar, faça um pedido, peço licença a vocês para fazer um pedido à governadora Isolda, né? A senhora, mulher, mãe, que sabe da necessidade do povo do estado do Ceará, não conheço a senhora, mas tenho um respeito e um zelo muito grande pela senhora, peço que convoque, faça valer o direito do concursado. Use a caneta. Literalmente use a caneta, seja ela qual for, seja a marca que for, mas convoque para atender a demanda do povo do estado do Ceará. Nós estamos aqui implorando, literalmente implorando por nós concursados e pela população, porque nós sabemos o quanto é difícil chegar na porta de um hospital e não ter alguém para atender, não ter um médico, não ter um enfermeiro, não ter um maqueiro, não ter uma assistência de qualidade. Nós estamos aqui, governadora,
prontos para trabalhar. Nós passamos no concurso, nós provamos nossos títulos, nós estudamos. Eu tenho 4 anos de formado, eu sei muito bem como se trabalhar, eu estou com a experiência e da mesma forma que eu estou com a experiência, tem colegas meus na fila de espera que também está com a experiência pronta para atender o povo tão carente do estado do Ceará. Léo, a gente quer agradecer a sua participação, está dado o recado, então, a FunSaúde do estado do Ceará, do governo do estado do Ceará, está com a caneta na mão, é só chamarem os concursados. E eu queria dar mais uma oportunidade para você, Léo, para você falar para as pessoas sobre a audiência, o dia da audiência, convocar a classe e todos esses aprovados do concurso da FunSaúde e já agradecendo a sua participação aqui conosco. Léo, antes de você falar, eu gostaria só de frisar aqui que tem muitos telespectadores aprovados no concurso, enviando suas mensagens e tem muita gente aqui relatando e relembrando o caso que ocorreu ali no fim de semana do concurso, onde um ônibus que vinha, né, do Maranhão para cá, trazendo alunos, estudantes que vieram fazer o concurso, ali o ônibus tombou, né, e acabou falecendo 4 pessoas no ocorrido. Então tem muitas pessoas realmente enviando aqui as fotos, mensagens sobre isso e falando que são pessoas que viriam para ser aprovado, perderam a vida por esse concurso, não é mesmo, Léo? Literalmente chega a ser triste, sabe? Eu lembro muito que quando saiu a notícia e nós perdemos colegas profissionais que estavam com um sonho, porque literalmente muitas vezes é um sonho, é uma realização, você passa a ser estatutário, empregado público, você tem uma estabilidade e esse sonho faz a gente, nos move e a mais longe. Eu venho da região metropolitana, mas vim para Fortaleza não, que eu fiz em Caucaia, saí da região metropolitana, fui para Caucaia, fiz o concurso, cansativo, né? Nós temos colegas nossos que fizeram concurso tanto para técnico quanto para enfermeiro, fizeram para 2 cargos simultâneos para conseguir garantir. Esses colegas que saíram do Maranhão, passaram ali, acho que foi por Alto do Tianguá, o ônibus tombou, então vieram a perder vida, então tem sangue derramado. Né? Tem sangue literalmente derramado. E digo mais, tem sangue derramado de outrora, mas tem sangue derramado hoje. Se não tem uma assistência, se não tem qualidade no serviço, tem sangue sendo derramado hoje dentro do estado do Ceará. São pessoas que morrem por falta de assistência, são pessoas que ficam a padecer. Quantas vezes aqui noticia-se que o SAMU demorou ou que não deu uma assistência de qualidade? Nós estamos preparados, sabe? Agradeço à TV União, agradeço a Écio, agradeço, Marília, pela oportunidade de expor, literalmente. Agradeço a você que nos assistiu. Peço para você que é concursado, vá à luta, vá na frente, dia 18 tem audiência, vamos manifestar, vamos ecoar o som dos aprovados. Faça barulho nas redes sociais, faça barulho na porta da casa da governadora, se for necessário, faça barulho, é o nosso direito, o nosso pedido é que a FunSaúde convoca, então nós estamos utilizando a hashtag Convoca FunSaúde para que nós sejamos ouvidos. E isso não pare somente por aqui, isso continue. A gente só vai parar quando 100% do mínimo dos aprovados estarem dentro do seu cargo, da sua aprovação. Muito obrigada pela sua participação, Léo Marques, e muito obrigada a todos os telespectadores aprovados no FunSaúde que enviaram as suas mensagens. E fica aqui, mais uma vez, a nossa solidariedade às famílias das vítimas que perderam a vida aí vindo para esse concurso do FunSaúde. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com muito mais notícias para você. Estamos de volta e já falando que no Senado Federal será votada a matéria sobre armas para caçadores e atiradores. Confira. As regras sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores estão na pauta do Senado Federal no segundo semestre de 2022. O projeto de lei que trata do tema é analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e já tem mais de 100 emendas a serem analisadas pelo relator, o senador Marcos Duval. Em abril foi instalada a Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições,
pela paz e pela vida. Uma das principais pautas defendidas pelos integrantes da frente é a rejeição ao texto. O projeto foi apresentado pelo Poder Executivo em junho de 2019 e aprovado com alterações pela Câmara dos Deputados no final daquele ano. Entre os pontos mais polêmicos está a eliminação da exigência de marcação de munições. O texto revoga o artigo do Estatuto do Desarmamento que exige a venda de munições em embalagens com código de rastreio e a venda de armas com dispositivo de segurança e identificação gravada no corpo da arma. Um dos principais argumentos usados pelo relator e por defensores da aprovação é a segurança jurídica. É crescente o número de armas registradas no país e todas essas novas armas seguem as regras previstas em decretos presidenciais. Ele afirma que o tema precisa estar consolidado em lei, já que grande parte desses decretos está sendo questionado no STF. Por outro lado, senadores e instituições que são contra o projeto argumentam que a insegurança jurídica existe justamente porque o Executivo excede a sua competência ao tratar do tema, por meio de decretos e portarias, em vez de promover uma discussão ampla para aprovar projetos sobre o assunto. Ok, estamos de volta com o Da Hora, convidando você a continuar participando conosco. 981010984 é o nosso WhatsApp. Mandando já aqui o alô do pessoal que está ligado com a gente, Alice Pita, Antenor Tavares e todo o pessoal lá de Porangabuçu. Também meu amigo Alípio Rodrigues, lá no nosso querido Pirambu, aqui de Fortaleza, na audiência do programa. Edson Pereira, lá no Presidente Kennedy, ligado no Da Hora. E aí, Marília, cara, tem ouvinte, tem telespectador participando conosco? Tem sim, temos aqui a participação do Henrique, da Vanúzia, da Clara Irinha, do Delei, da Jéssica, João Lopes, os Jarbas da Parangaba. Temos também o Ramon Lima, o Carlos Henrique e muitas pessoas que estão enviando as suas mensagens. Nós estamos aqui lendo tudo e estaremos registrando a sua participação, porque aqui a sua participação é da hora. E já vamos falar agora que a Fundação Getúlio Vargas apontou que neste mês a inflação do aluguel ficou em 0,21%. Confira. Dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas apontam que o índice geral de preços ficou em 0,21% em julho, após ter registrado uma alta de 0,59% em junho. Essa é a menor taxa desde novembro de 2021. Com o resultado, o índice passou a acumular uma alta de 8,39% no ano e de 10,8% em 12 meses, contra 10,70% em 12 meses até junho, se mantendo abaixo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado uma prévia da inflação oficial do país. Em julho de 2021, o índice havia subido 0,78% e acumulava uma alta de 33,83% em 12 meses. Eu queria convidar você a continuar participando conosco pelo nosso WhatsApp. Muitas pessoas participando hoje, principalmente sobre o assunto da Fundação de Saúde do Estado do Ceará, sobre os concursados que não foram chamados, ficou só na promessa, né? Política é assim, né, Marília? A gente promete como sem falta e falta como sem dúvida. É um ditado que o pessoal fala por aí. Mas eu queria falar agora de economia, porque a escassez ou o encarecimento de insumos para a indústria tem causado dificuldades nas indústrias. Vamos ver a matéria agora. A invasão da Rússia na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão estendendo um problema que começou com a pandemia de Covid-19 em 2020. A escassez ou o encarecimento de insumos afeta 22 de 25 setores da indústria, aponta um levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, há 8 trimestres seguidos, as indústrias citam a dificuldade de acesso a matérias-primas como principal problema.
problema. No segundo trimestre deste ano, o setor mais afetado foi o das indústrias de impressão e reprodução, com 71,7% das empresas citando o problema. Em seguida, vem os setores de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e indústrias de veículos automotores. Apenas 3 segmentos da indústria não mencionaram a falta ou os preços altos das matérias-primas como principal problema. Entre as indústrias de couros e artefatos de couro, o problema apareceu em terceiro lugar, citado por 37,2% das empresas entrevistadas. Nos segmentos de móveis e manutenção e reparação, o problema ficou em segundo lugar na lista. É isso aí, falando aí da falta de insumos para a indústria e com uma matéria muito bem feita pelo nosso cinegrafista, nosso repórter cinegrafista, nosso Felipe Alves, com essa repórter competentíssima que é a Nayara Mello, a indústria de impressão e reprodução, ou seja, a indústria gráfica, foi uma das que mais sofreu, porque está faltando papel. E olha que o Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, mas está faltando insumos na área de tinta também, na área de papel, principalmente. Então, isso deve-se a uma demanda gigantesca, a um aumento gigantesco na importação de celulose do Brasil, principalmente para a China. E aí nós estamos tendo esse problema. As indústrias gráficas aqui do Ceará, principalmente, sofreu muito e uma boa parte das grandes gráficas de Fortaleza fecharam as portas nos últimos anos. Desde 2015 que nós estamos sofrendo com a falta de insumos e quando falta aumenta o preço, infelizmente. E por isso que a indústria tem sofrido tanto. Mas nós estamos retomando a economia e acreditamos que o problema também da indústria gráfica veio da questão digital, da questão da informação digital, do informe online. Hoje você vê menos jornal de papel, hoje você vê menos revista de papel, muita revista online, muito jornal online, mas também a falta de papel de a crise da celulose causou a crise no setor de impressão e reprodução, não só de Fortaleza, mas de todo o Brasil. E agora vamos falar em política, pois partidos políticos devem usar recursos de acessibilidade em suas propagandas eleitorais na televisão. Confira. O Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, GENAF, encaminhou um modelo de recomendação destinada aos partidos políticos sobre o uso de recursos de acessibilidade na propaganda eleitoral na televisão, relativa às eleições deste ano, com o objetivo de auxiliar a atuação dos procuradores regionais eleitorais. Em seu ofício, o coordenador nacional do GENAF ressaltou que é direito da pessoa com deficiência votar e ser votada, assegurando-se assim a sua participação na vida pública e política. Para isso, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece que pronunciamentos oficiais, a propaganda eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de televisão possuam recursos como subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete da língua brasileira de sinais e audiodescrição de maneira cumulativa. A recomendação aos partidos apontou que a resolução do Tribunal Superior Eleitoral estabelece ser responsabilidade das legendas, das federações e das coligações garantir que a propaganda eleitoral gratuita na televisão e os debates transmitidos pela TV utilizem esses recursos de acessibilidade. A recomendação ainda assinala que a língua brasileira de sinais é reconhecida legalmente como sistema linguístico adequado a propiciar a comunicação entre pessoas com deficiência auditiva. Também explica que a audiodescrição utiliza uma faixa narrativa adicional, com descrição clara e objetiva de todas as informações entendidas visualmente e que não estão contidas nos diálogos, a fim de ampliar a compreensão das pessoas com deficiência visual. Agora falamos que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que regulamenta as normas relativas ao superendividamento. Confira.
Em publicação no Diário Oficial da União da última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto para regulamentar normas relativas ao superendividamento. Foi estabelecido que o valor mínimo existencial será de 25%, o que representa R$ 303, considerando o salário mínimo atual de R$ 1.212. O conceito de mínimo existencial foi introduzido no Código de Defesa do Consumidor por meio da Lei do Superendividamento. Segundo a norma, as dívidas do cidadão não podem comprometer o mínimo de renda necessário para as despesas básicas à sua sobrevivência. Porém, a lei não havia estipulado um valor mínimo existencial exato. Ao regulamentar a norma, o novo decreto, que entra em vigor daqui a 60 dias, traz essa definição. Ok, estamos de volta com o Seu da Hora. A sua participação é muito importante para nós. O nosso WhatsApp está aí aparecendo na sua tela, é só você mandar a sua mensagem, porque aqui a sua participação é da hora. Daqui a pouco a gente vai falar com os nossos telespectadores. Mas agora nós vamos falar que o Ministério Público Federal denunciou o presidente da FUNAI à Justiça Federal. O Ministério Público Federal do Amazonas informou nesta semana que denunciou o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, à Justiça Federal pelo crime de denunciação caluniosa. Segundo o Ministério Público Federal, o presidente imputou os crimes de tráfico de influência e de prevaricação a servidores da FUNAI, integrantes da Associação Vaimiri Atroari e pessoas jurídicas, sabendo que eles eram inocentes. De acordo com o órgão, a pressão política contra os servidores ocorreu durante a parte de avaliação indígena envolvendo o processo de licenciamento ambiental do Leão do Tucuruí, linha de transmissão de energia entre Manaus e Boa Vista. A denúncia também afirmou que, após o arquivamento do inquérito policial aberto a partir das acusações, em caráter de revanche, o presidente entrou com uma representação contra o procurador da República, Igor Espíndola, responsável pelo fim do caso. Eu gostaria de registrar aqui a participação do nosso telespectador. Temos aqui o André Soares, o José Simões, a Sebastiana, a Ângela, o Rafael e o Eduardo da Água Fria. Muito obrigada pela sua participação, você que tem aqui movimentado o nosso WhatsApp hoje, em toda a edição do Da Hora, mandando sua denúncia, sua participação. Nós estaremos aqui analisando todas as denúncias, não é mesmo, Aécio? Até porque o nosso intuito é realmente trazer luz aos problemas que existem aqui na nossa cidade e no Brasil, não é mesmo, Aécio? Marília, eu queria saber de você qual foi o destaque de hoje da participação, foi a questão do FunSaúde, né? Exatamente, muitos aprovados aqui falando no nosso WhatsApp, exigindo realmente a convocação do concurso. Muitas pessoas que se dedicaram muito para conseguir essa aprovação, que realmente estão aí com o Léo Marques, né, que veio aqui representando todos os aprovados, estão com ele pedindo aí a convocação. 160 mil inscritos, 15 mil aprovados, 6 mil para serem chamados e chamaram 300, quer dizer, e já com 2 anos isso, né? Então fica aí a nossa indignação, a indignação do concursado, a indignação da sociedade, a indignação da pessoa que utiliza o sistema público de saúde e é muito mal atendido, muitas vezes não tem remédio, não tem médico, não tem enfermeiro, não atende, fica jogando a pessoa de um hospital para o outro, e aí fica aí essa informação, essa denúncia, que o pessoal da FunSaúde, que vai ser procurado pela nossa reportagem, que possa vir aqui dar as explicações para a nossa população, Marília. Isso mesmo, e agora continuamos falando em política, isso porque procuradores eleitorais de todo o país estiveram reunidos para alinhar as pautas sobre as eleições deste ano. Confira. Na última terça e quarta-feira, os procuradores regionais eleitorais de todo o país estiveram reunidos em Brasília para participar de capacitação voltada às eleições gerais deste ano. O objetivo foi definir estratégias de atuação na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, visando coibir abusos, assegurar o equilíbrio da disputa e garantir a livre escolha do eleitor nas urnas.
O encontro foi promovido pela Procuradoria-Geral Eleitoral e pela Escola Superior do Ministério Público da União. Também foi acompanhado por cerca de 300 membros e servidores do Ministério Público Eleitoral na modalidade online. Na abertura do evento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, destacou que o Ministério Público não é o protagonista da disputa eleitoral, mas atua para assegurar o cumprimento das leis, garantindo a eficiência de todo o processo. Segundo ele, o encontro desta semana fez parte da preparação para as eleições. Durante os 2 dias, os procuradores abordaram temas como a propaganda, violência política de gênero, registro de candidatura, abuso de poder, condutas vedadas a agentes políticos, entre outros. O coordenador do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, Sidney Madruga, ressaltou na abertura do evento a importância de uma atuação conjunta entre os procuradores regionais eleitorais e os promotores na fiscalização das eleições gerais. Segundo ele, o Ministério Público estará atento a eventuais excessos na propaganda e casos que configurem abuso de poder político, econômico, compra de votos e outras irregularidades que possam comprometer o equilíbrio da disputa. Que é isso, não acontece isso não, Felipe. Compra de voto, não existe isso não. Tu viu isso aonde? Gente, nós estamos chegando já quase ao final do nosso programa, aliás, estamos chegando ao final. Mas eu queria convidar você para não perder o Da Hora de amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre legislação eleitoral e nós teremos aqui na bancada do Da Hora os melhores especialistas em legislação eleitoral do Brasil, doutor Djalma Pinto, advogado, especialista em legislação eleitoral, e também o doutor Cleiton Monte, um cientista político. Então, amanhã a bancada vai estar excepcional e você não pode perder. Amanhã você vai saber tudo e tirar suas dúvidas sobre legislação eleitoral. Já quero agradecer a sua audiência e desejar que Deus abençoe o seu dia, o resto da sua semana. Isso mesmo, muito obrigada, nosso telespectador que esteve conosco aqui em mais uma edição do Da Hora. Amanhã esperamos você aqui com muito mais notícias. Eu não sou o melhor, mas especialista de boa comida, frigideira do Johnny.